Almeida, em primeiro lugar, eu agradeço o convite feito aqui para a gente estar aqui conversando com o pessoal. Eu gostaria de cumprimentar todos os participantes deste evento que estão online, né? E nós vamos fazer a nossa apresentação aproveitando melhor o tempo. Então, eu já pediria para vocês compartilharem a tela, né? E depois essa apresentação vai estar disponível, eu enviei para você, tá, Almeida? Bom, então vamos lá. Só recordando aqui, né, que o PGR, na realidade, o gerenciamento de risco, ele é um processo que ocorre continuamente dentro da empresa, que envolve essas etapas de identificação de perigos, avaliação de riscos, controle de riscos, né? Sempre esse processo tem que estar em constante consulta a todas as partes interessadas e a comunicação. E eu gostaria de destacar aqui que uma das filosofias, né, uma das abordagens do PGR é justamente uma abordagem gradual do gerenciamento de risco. Ou seja, na medida que você tem informações para você gerenciar os riscos e adotar medidas preventivas, você não precisa, digamos assim, realizar avaliações mais aprofundadas para tomar uma decisão. Bom, em termos de documentação, eu gostaria de destacar que o pessoal confunde o programa com o documento, com o papel. Né? O programa é um processo, né, que está lá, mas ele está documentado. No entanto, o PGR exige o documento mínimo, o inventário de riscos e o plano de ação, mas eu gostaria de destacar que ele não dispensa a elaboração de outros documentos relativos às NRs. No caso, por exemplo, da NR9, ela vai exigir relatórios, por exemplo, se você fez uma identificação de exposições e uma avaliação da exposição, isso gera um relatório. E isso vai para o inventário de risco. Então, não significa que o inventário de risco seja um relatório. O inventário de risco é um consolidado, né, de todas as avaliações realizadas, conforme as demais NRs. Né? Então, eu gostaria de destacar isso, que é muito importante. Em termos de conceito básico, ele muda conceitualmente em relação à NR9 antiga, né? No caso, o perigo, você pode usar como sinônimo fonte de risco ou fator de risco, né? Mas representa aquele conceito em inglês hazard, como sendo algo que tem o potencial de causar lesões ou agravos à saúde, né? E pode ser um elemento isoladamente, pode ser uma substância, por exemplo, um material, mas em combinação com outros que têm o potencial intrínseco de dar origem a lesões ou agravos à saúde. Então, outra coisa que muda significativamente é o conceito de risco, porque antigamente se identificava que os agentes seriam um risco. Né? Eu estou exposto ao risco, você está exposto ao agente. Mas o conceito vai trazer que risco é a combinação aí da probabilidade de ocorrer a lesão. Veja bem, não é só a exposição, é a probabilidade de ocorrer a lesão causada por um evento perigoso, por exemplo, um incêndio, uma explosão, no caso ligado a produtos químicos, uma exposição a um agente nocivo, no caso nós estamos abordando agentes químicos, ou exigência da atividade de trabalho, que no caso são principalmente abordados pela ergonomia, e a severidade dessa lesão. Então, ele se refere a esse conceito, quer dizer, o risco é algo que pode variar conforme o contexto, enquanto o perigo não, ele é intrínseco, né, algo, por exemplo, uma substância química, se ela é corrosiva, ela sempre será corrosiva. Agora, se vai ocorrer uma queimadura por contato com essa substância, aí já é outra história, vai depender do contexto e das condições das medidas preventivas existentes. Então, do ponto de vista qualitativo, né, quando eu falo em risco, eu tenho que relacionar, justamente no nosso caso, a exposição a esse agente nocivo e indicar também qual é o tipo de agravo à saúde que vai ocorrer. Okay? Então, isso é bem importante a gente estar destacando. E a NR1, ela traz um conceito de agente químico, como sendo uma substância química ela sozinha ou em mistura, na prática, muitas vezes a substância, dificilmente você vai encontrar uma substância pura, mas ela pode estar numa mistura, quer seja no seu estado natural, quer seja produzida, utilizada ou gerada no processo de trabalho. Por exemplo, se você está fazendo uma soldagem, conforme o tipo de solda, ela pode gerar determinados gases. Você não está trabalhando inicialmente com esses gases, mas os gases, certos gases, como ozônio, óxidos de nitrogênio, são gerados nesse processo, né? E que, em função da sua natureza e concentração, é capaz de causar aí a lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Então, veja, eu posso ter, para dar origem a um agente químico, pode ser um produto químico, por exemplo, que seja uma substância única. Se eu estiver usando um solvente, por exemplo, um acetato de etila, então essa substância é o agente. Mas eu posso ter uma mistura de solventes. Então, na realidade, não é o solvente que vai ser o agente químico, mas cada uma das substâncias, dos componentes desse solvente, se for uma mistura de acetato de etila com uma nafta, por exemplo, então você vai já ter dois agentes diferentes, né? E você pode ter também determinados materiais que não são produtos químicos, por exemplo, você tem uma madeira, quando você faz algum processo de tratamento dessa madeira, Bom dia, tudo bem? Deu uma falha aqui na internet, eu não sei se está ok. Tá ok agora, Gilmar, voltou, tá tranquilo, tá? Tá. Eu não sei, na internet está ok, eu não sei se aconteceu alguma coisa. Bom, então, se você tem, por exemplo, uma rocha ornamental, e você vai cortar essa rocha, por exemplo, um granito ou um quartzito, então, na realidade, você tem
nessa operação, né, a formação de poeiras. Eu não vou falar que a pedra é um produto químico, mas claro que todo o material é formado de substâncias químicas. Bom, algumas coisas que eu gostaria de destacar na transição aí do PPRA e PGR que diz respeito a agentes químicos. Bom dia, doutor Gilmar. Novamente teve algum probleminha na transmissão? Ela tem o potencial de causar danos. E outra coisa importante, a NR9 falava na identificação, na realidade eles utilizavam o termo reconhecimento, né? E avaliação das exposições a agentes químicos já era um requisito da NR9. Então você não precisa refazer, por exemplo, uma nova identificação. Você pode perfeitamente utilizar as informações que já estejam disponíveis. A questão é que a NR9 confundia muitas vezes a avaliação de risco com simplesmente a avaliação da exposição, quando a nova NR1, ela vai tratar a avaliação de risco como você estimando aí um nível de risco em termos de probabilidade e severidade do agravo à saúde, né? E com isso você poderá estabelecer prioridades. Portanto, ao implementar o PGR no que diz respeito a agentes químicos, você já tem que considerar todos os dados disponíveis, né? Quer seja em documentos do PPRA, LDCAT, então você não precisa, no primeiro momento, fazer a avaliação. Você tem que verificar se há, de fato, necessidade de revisão da identificação, porque um dos problemas que a gente notou nos antigos documentos de PPRA era uma identificação equivocada dos agentes e das exposições. Às vezes se identificava a exposição que de forma alguma não existia, né? E você vai fazer uma reavaliação das exposições. Às vezes você já tem dados que mostram, por exemplo, que a exposição é irrelevante, ou você já tem dados que mostram que a exposição é excessiva, e se você não ainda adotou medidas preventivas, você vai ter que adotar, não precisa medir novamente, né? E aí, claro, você vai ter que avaliar os riscos usando os critérios que você estabeleceu para o PGR. Esses critérios têm que ser comuns, né? Os tipos de níveis de risco, o tipo de decisão a ser tomada, ela é comum a todos os tipos de risco, e não apenas a agentes químicos. Ou seja, você vai primeiro analisar todas essas informações e fazer a inserção disso no inventário de riscos ocupacionais. Claro, mantendo os registros lá que você, porventura, tenha, né? Então, isso é muito importante porque as pessoas acham que teria que fazer todas as avaliações. Claro que você vai ter que reavaliar algumas coisas. Bom, eu queria destacar, dentro do PGR, um pouquinho sobre identificação de perigos relacionados a agentes químicos, né? Porque, na realidade, o conceito de perigo para agentes químicos é bastante complicado. Se você pegar, por exemplo, um solvente, né, por exemplo, um acetato, uma metiletilcetona, né, ela é um solvente. Ela pode, ao mesmo tempo, ela causar danos por inalação dos seus vapores, né, danos diversos, como ela também pode dar origem, por exemplo, a um incêndio, porque ele é um líquido inflamável. A mesma coisa vale, por exemplo, para o tolueno. E, na realidade, às vezes, a exposição só vai ocorrer quando você tiver a atividade de trabalho. Por exemplo, se você tiver ácido sulfúrico, né? Se você está manuseando ácido sulfúrico, ele não é um ácido, mesmo concentrado, ele não é um ácido volátil, então não vai ter sentido falar em vapores de ácido sulfúrico. Agora, se você estiver fazendo uma decapagem de peças metálicas, esse processo, utilizando uma solução de ácido sulfúrico, vai gerar gás hidrogênio, que vai levar à formação de névoas de ácido sulfúrico. Então, o agente químico vai ser a névoa de ácido sulfúrico, e não necessariamente só o ácido sulfúrico, né? Então, essas questões conceituais, eu acredito que o novo texto da NR9, que a gente está em fase de consulta pública, vai esclarecer essas questões. Mas o primeiro passo que você tem que estar no processo de identificação, né, de exposições é fazer justamente um inventário, né, de agentes químicos, listando não só o produto ou eventualmente o material, né, qual é o fornecedor, qual é a descrição do produto, se é uma mistura, às vezes o produto é uma mistura interna, né, que você combinou dois outros produtos. É importante você saber a classificação de perigos de acordo com o GHS, né? Porque o GHS já aponta, no caso de perigos à saúde, se ele é um sensibilizante respiratório, se ele é uma substância cancerígena, se ele causa uma toxicidade sistêmica para algum órgão-alvo, né? Então, você tem que saber. Agora, o mais importante é que, às vezes, quando você tem uma mistura complexa, por exemplo, uma tinta, você tem que verificar dentro daquela tinta, digamos, uma tinta à base de solvente, quais são os componentes que estão ali dentro que vão gerar exposições. Eventualmente, ali dentro da tinta tem um material que não gera exposição, por exemplo, que não é perigoso. A resina, por exemplo, da tinta, dificilmente ela vai ter o potencial de causar danos. Você tem que ter a ficha de dados e tomar cuidado de sempre dar uma verificada, consultando base de dados das informações contidas na ficha, como que isso está armazenado, né? A quantidade utilizada e quais são os usos.
Em função dos usos, é que você vai levantar inicialmente quais são as possíveis exposições, destacando aí os contaminantes atmosféricos e também o contato dérmico, que pode dar efeitos locais, como irritação, ou absorção cutânea, dando efeitos sistêmicos. A NR9 antiga, ela era muito baseada nesse modelozinho, né? A fonte que emitia, a trajetória e o receptor. Esse modelo, ele é aplicável basicamente para contaminantes atmosféricos, né? Por exemplo, se você está tratando de uma substância que a exposição é por contato dérmico e absorção, por exemplo, esse modelo aqui não faz muito sentido, né? Então, a gente sugere que você tenha que ter um processo, isso daqui eu retirei de um livro da AIA, né? Em que você analisa o processo e pergunta quais são os contaminantes que vão para o ar, né? Dependendo das propriedades fisicoquímicas, que não dá para a gente abordar aqui devido ao tempo, né? Mas ou devido aos processos, né? Às vezes você tem uma moagem de um material sólido que gera uma poeira, então você tem que identificar primeiro quais são os componentes que vão para o ar e que poderão ser inalados pelo trabalhador. Essa, com certeza, é uma das principais vias de exposição ocupacional a agentes químicos. Eventualmente, no processo pode gerar material que fica na superfície de trabalho, como poeira sedimentada, como um líquido que se derrama, que pode também gerar contaminantes atmosféricos. Outra forma de exposição é quando o agente entra em contato com a pele, mucosas e óleos, principalmente a pele, né? No caso de óleos é mais raro, é mais difícil você encontrar exposições diretamente que dá absorção ocular, mas pode ter um ou outro caso. O mais importante é você identificar aí as exposições que ocorrem através da pele. O que pode acontecer? Se você tiver hábitos inadequados de higiene, você pode ter eventualmente uma ingestão. Digamos que uma pessoa está aplicando algum produto químico e mantém a mão suja, por exemplo, e depois vai almoçar e ele pode ingerir. Ou, eventualmente, no caso de particulados, né, que possam ser absorvidos pelo trato gastrointestinal, né? Por exemplo, a pessoa inala uma poeira de um composto, por exemplo, de chumbo, ele fica retido e no processo de limpeza, de clearance, né, de limpeza do sistema respiratório, você pode deglutir aquela poeira que está sendo eliminada. Então, há um caso. Mas isso se destaca somente em situações onde os hábitos de higiene são precários ou exposição excessiva. Bem, o que é mais importante aqui, né, é você saber descrever essas exposições a esses agentes químicos, identificar. Então, tem casos que não estão indicados pelo GHS. Por exemplo, se você está usando gás argônio no processo de soldagem, conforme as condições do ambiente que você está realizando, pode levar à formação de uma atmosfera deficiente de oxigênio, ok? Ou se é inalação, você tem que dizer, inalação do quê? É um gás, é um vapor, é uma poeira, é uma névoa, é fumos, é uma fumaça, é um produto de decomposição, e claro, você tem que indicar o nome do agente. Então é importante a via de exposição, a forma física que se encontra esse agente e o nome do agente, né? Não simplesmente colocar, por exemplo, ácido sulfúrico. Depende, o ácido sulfúrico não é volátil, eu teria que ir lá, inalação de névoa de ácido sulfúrico, né? O contato com a pele, mucosas e óleos e o nome do agente, destacando aqueles casos onde a exposição, o efeito é local, como uma irritação, uma queimadura, de efeitos que são decorrentes da absorção dessa substância na corrente sanguínea. E a ingestão acidental, como eu já havia mencionado aqui. Bom, aqui estão alguns exemplos de descrição. Eu falo inalação de gás cloro, inalação de vapor de tolueno, inalação de poeira respirável de sílica cristalina, inalação de fumos de zinco, né? Inalação de névoa de ácido crômico, que tem o cromo 6, ou, por exemplo, às vezes não dá para especificar o agente. Você pode falar assim, ó, inalação de produtos de decomposição da resina de colofônia, que é uma substância que tem um tipo de solda branca, né, revestindo o material de estanho e zinco. Então, o que acontece? Né? Então, eu tenho que, se eu não qualificar bem isso daqui, torna-se difícil, depois o Tarcísio vai complementar isso daí, na minha fala, para o médico, por exemplo, fazer o planejamento dele do PCMSO. Até se você quiser recomendar um EPI, por exemplo, que é o último recurso da prevenção, se você não tiver essa caracterização, fica difícil você selecionar, por exemplo, um respirador adequado. Com a pele é a mesma coisa. Se é um contato incidental, às vezes é um acidente, né, com ácido sulfúrico, né? Outra coisa é um contato repetido, né? Por exemplo, contato repetido com querosene, que pode dar uma dermatose. O contato com a pele, e ocorre absorção cutânea quando você está manuseando uma mistura que tem acrilamida, por exemplo, né? E contato incidental dos olhos, pode ter respingos de uma solução, ou às vezes, se tiver uma névoa ou um gás irritante, por exemplo, você pode ter contato com os olhos. Então, eu tenho que descrever exatamente. O que eu tenho que evitar? Né? O pessoal fala, contato com produtos de limpeza, mas que produtos? Que tipo de exposição? Inalação de poeira, mas que tipo de poeira? Tem vários tipos, que são efeitos diferentes. Contato da pele com ácido sulfúrico, mas que concentração? É o concentrado, é o diluído? Né? E inalação de fumos metálicos. Eu tenho que identificar. Se eu estou soldando só aço carbono, geralmente é óxido de ferro, mas pode ter outros metais conforme o tipo, principalmente ácido inoxidável ou outros metais. Então eu tenho que especificar qual é o fumo metálico, né? A mesma coisa, falar inalação de vapores de solvente, eu tenho que indicar quais são os solventes.
cada inalação de um solvente diferente corresponde a um perigo diferente, ok? Bom, então, para você descrever um cenário de exposição, você tem que estar relacionando as atividades, os perigos associados a cada agente químico, as exposições e as consequências, quais são os efeitos adversos à saúde, quais são os fatores, né, determinantes da exposição, que no caso, a NR1 chama de fontes e circunstâncias, mas é a mesma coisa, né? Se existe já medidas de controle implementadas, e claro, quem está exposto, né, que é essa população, que normalmente a gente vai agrupá-la por grupos de exposição similar. Vamos falar um pouquinho, gostaria de destacar alguma coisa a respeito de avaliação das exposições. Nunca vocês devem confundir avaliação de exposição com medição. Medição é uma das formas que você tem de indicar qual é a exposição que existe, o perfil de exposição. Mas a avaliação é um processo muito mais amplo do que isso. E não confundir a avaliação da exposição com a avaliação dos riscos, né? A abordagem que traz a NR1 é muito baseada no modelo que iniciou muito na Escandinávia, nos países escandinavos, que você faz uma investigação inicial, que no caso é a Tivemos um pequeno problema, doutor, com a transmissão. Desculpe aí, eu não sei se é a minha internet ou se é a internet do sistema, mas vamos voltando aqui. Então, você vai fazer uma investigação exploratória e somente se os dados que você obtiver não forem suficientes para planejar qual é a medida de controle, aí sim você vai fazer uma avaliação aprofundada. E claro, sempre após uma intervenção, você tem que avaliar o quê? Verificar a eficácia das medidas implementadas. Esse daqui é um modelinho clássico que é apresentado no manual da AIA, né, que atualmente foi traduzido pela BHO. Eu recomendo a todos os profissionais que adquiram esse livro, um bom investimento na formação de vocês, que ele descreve um processo todo, né, de avaliação de exposições. Ele não fala propriamente de risco, em alguns capítulos apenas que ele vai chegar na questão do risco, né? Então, esse modelo aqui é bastante conhecido, você faz a caracterização básica dos processos de trabalho e do ambiente de trabalho, o que já está previsto na NR1, você tem que colocar isso no teu inventário de risco, avalia as exposições e conforme o resultado da avaliação, você vai manter as medidas e reavaliar, ou você vai ter que aprofundar essas avaliações, ou eventualmente já introduzir medidas de controle. Bom, a AIA, ela estabelece um critério, né, com base, principalmente para exposições para agentes que possuem limites quantitativos, né, limites de exposição, que são, no caso, pode ser de 8 horas ou de curta duração, onde você vai comparar a exposição que você mediu com o limite. Geralmente, exposições abaixo de 1% são exposições irrelevantes. Eventualmente, se você quiser documentar isso para manter, é uma coisa. Mas se você avaliou e foi uma avaliação bem feita, né, você não precisa repetir isso daí. Né? Se está entre 1% e 10%, ele fala que você já tem que fazer alguns procedimentos gerais, comunicar, mas também não tem uma ação preventiva relevante a ser adotada. A partir de 10% a 50%, você começa a fazer, principalmente monitorar com uma certa periodicidade, não todo ano, pode ser uma periodicidade maior, mas principalmente a partir de 50% de exposição, é que essa monitoração ela passa a ser obrigatória, passa a ter vigilância médica obrigatória, né? E claro, se for excessiva, você vai ter que introduzir as medidas de controle. Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que isso daí não é avaliação de risco. Quando eu comparo essa exposição com o limite, eu estou apenas indicando qual é a probabilidade de ocorrer o dano. Porque a avaliação do risco eu tenho que incorporar essa perninha aí da severidade. Por exemplo, se eu tiver uma poeira, ela for uma poeira que não tem uma toxicidade específica, ou seja, só irritante, por exemplo. Uma coisa é uma exposição metade do limite dela. É um certo risco. Agora, se essa poeira for de sílica cristalina, respirável, 50% tem uma importância maior devido ao caráter dos danos provocados pela poeira de sílica respirável, que é silicose, câncer de pulmão. Então, o mesmo nível de exposição em relação ao limite não significa necessariamente um risco de igual importância. É claro que tem que considerar o potencial de causar dano desse agente. Né? Então, em linhas gerais, a avaliação da exposição, você tem que caracterizar esses cenários. Geralmente, nós fazemos o que? Agrupando os expostos por grupo de exposição similar, nunca confundir isso com função. Pode ser que uma função seja um grupo de exposição similar, mas às vezes, dependendo do local que a pessoa está, pode diferenciar. Né? Eu tenho que ter claro, antes de fazer a avaliação, qual é o critério que eu vou adotar. Se é um critério qualitativo, por exemplo, inúmeros agentes químicos, não tem limite de exposição. Eu só posso fazer avaliação qualitativa. Mas não essa avaliação qualitativa divulgada aí nas perícias da Justiça do Trabalho. Né? Tem métodos específicos. Ou um critério quantitativo, no caso, para apenas exposição inalatória e que tem os limites estabelecidos. Você estima ou determina o perfil de exposição, compara isso com o seu critério, se for o caso do limite, ou o critério pode ser o controle existente, né,
que é exigido para aquela situação, estima a probabilidade, a severidade, você tem que ter algum mecanismo de calcular o nível de risco, pode ser uma matriz, pode ser uma fórmula, tem várias maneiras, não é só matriz de risco. E aí você classifica esses riscos em relação às necessidades ou prioridades de prevenção. Aqui eu estou colocando um exemplo, né? Por exemplo, se você vai construir uma matriz, eu não coloquei aqui uma matriz precisa, que você tem vários modelos, né? Mas aqui representa o quê? O verde é um risco aceitável, né? O vermelho é um risco intolerável, que vai ter que ter uma ação imediata, às vezes até interrupção da atividade, e o amarelo significa aquela situação que, se for possível melhorar, eu melhoro. Se não, eu tenho que acompanhar essa situação com cuidado, né? Exige a monitoração. Normalmente, a gradação de consequências, né, da severidade, a AIA propõe 4 critérios, né, de 1 a 4. Por exemplo, lesão leve, que não tem necessidade de qualquer atenção médica, até a lesão ou doença incapacitante ou mortal. Né? Eu coloquei uma classe a mais aqui, quando isso atinge um número significativo de pessoas, que você pode falar É claro que se você estiver comparando uma situação que tem 3 expostos e outra que tiver 50 expostos, aqui tem 50 expostos, a severidade é maior, né? Mas, normalmente, se trabalha. Você pode ter também uma gradação de 3. Quanto mais você restringir essa gradação aqui, você corre o risco de subestimar ou superestimar o risco. Também, se você começa a fazer uma escala muito longa, também fica difícil de você fazer essa gradação, né? A mesma coisa com a probabilidade. Desde o muito improvável, ou seja, aquilo que você espera que não vai ocorrer, até aquilo que é provável e que é certo, quase certo. Normalmente, né, a gente associa esses índices, né, quando a exposição está entre 1 e 10%, você coloca num nível de probabilidade menor. Quando a exposição é excessiva, acima do limite, você vai colocar aqui uma probabilidade maior. E se ela for muito excessiva, por exemplo, pode ser 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, o critério é que você pode eleger que seja mais adequado, né? Então, você tem essa exposição. Você pode fazer essa gradação. Agora, você pode fazer essa gradação em função das medidas de controle existentes. Quando a medida de controle é o ideal, é aquela perfeita, é o melhor estado da arte, você vai colocar uma probabilidade 1. Se é uma medida de controle inexistente, você vai colocar uma probabilidade maior na tua escala. Não importa se a sua escala for de 3 categorias, ou de 5 categorias, ou de 4. Você tem que olhar os extremos, né? Claro que aquela tensão, geralmente, quando você tem um controle, mas que apresenta algumas deficiências, é 3, que exige, naturalmente, um acompanhamento. Aqui está um exemplo de matriz. Eu pus 4x4, 4x5. Há várias formas, há várias matrizes disponíveis, não existe uma padronizada. Tem aquela mais conhecida, que é a 3x3, proposta pela BS 8800, mas vocês podem construir. Bom, como é que eu faço a avaliação das exposições? Quimicamente. A maior parte dos agentes não tem limites. Então, você vai usar métodos qualitativos, né, baseado nas observações do processo, das condições de trabalho e de dados das propriedades, quantidade dos produtos utilizados. Com base nessas informações, você pode fazer uma estimativa da exposição e dos riscos. Por exemplo, as bandas de controle, a Fundacentro tem algumas publicações, tem várias publicações, o Koch Essentials da Inglaterra, tem o Instituto da Alemanha propôs outro método. Então, existem vários métodos de avaliação qualitativa para sair um pouco dessa subjetividade. O que é método semi-quantitativo? Semi-quantitativo é quando você vai usar um critério quantitativo, no caso, um limite de exposição, e você vai estimar essa exposição ao invés de medir. Seja usando modelagem, você pode ter tem vários softwares de modelagem, como o ART, o Stoff Manager, né? Ou às vezes você tem uma situação similar, você pode extrapolar, né, para outra situação, qual é a exposição. Ou seja, você está estimando um número, né? Mas só que você não está fazendo isso a partir de medições, mas sim usando outros recursos. E o quantitativo, quando você realiza medições, né, que podem ser simplificadas, poucas amostras, ou amostras, uma avaliação mais complexa, né, usando um número de amostras individuais grande e fazendo um tratamento estatístico. Nós não vamos entrar aqui em detalhes, mas isso é assunto do novo texto da NR9. O que é o perfil de exposição? Né? Esse que é um problema que vai ser discutido na nova NR9. A exposição provável, ela tem uma distribuição que não é normal. Ela é log normal, ou seja, muitas exposições baixas e algumas exposições excessivas. Quando você faz o tratamento estatístico, eu posso estimar, por exemplo, a média aritmética aqui e o limite de concentração superior e o inferior. Me interessa o superior. Ou eu posso calcular o percentil 95%, que representa o quê? Que 95% das exposições prováveis, né, corresponde àquele número. O que eu comparo com o limite? Né? Eu posso comparar esse limite superior aqui da média, ou eu posso comparar o percentil. Aí tem várias formas, várias metodologias que também não dá para aprofundar aqui. Né? Então, por exemplo, eu posso ter uma exposição não detectada. Né? É muito comum, na maior parte das medições, ser não detectada. Quantitativa, às vezes eu consigo só estimar a faixa.
Quantitativo, eu medi, eu fiz no pior cenário, deu meio miligrama por metro cúbico. Aí eu calculei o percentil 95%, deu 0,091. Aí eu fiz a média aritmética estimada, né? Deu 0,72, mais o limite superior deu 0,88. Eu peguei esses dados aqui, esses cálculos para os mesmos dados. Você vê que o percentil, a média, o limite superior é ligeiramente menor do que o percentil. Bom, então vocês veem que eu tenho que ter esses critérios muito claros para chegar na parte do controle dos riscos, né? Importante lembrar que cada avaliação feita tem que resultar num registro, num relatório, que não é o inventário de risco. Você, a partir desse relatório, é que você vai fazer a inserção no seu inventário de risco, né? E aí você tem que ter critérios de tomada de decisão para fazer o quê? Planejar suas ações preventivas. Aqui eu estou apresentando rapidamente. Geralmente, risco muito elevado ou crítico, você vai ter que fazer uma intervenção na hora. Você não vai colocar no inventário de risco. Você vai ter que fazer uma intervenção para reduzir ele um pouco, pelo menos a um risco alto, né? E riscos muito baixos, você também não vai ficar preocupando. Então, normalmente, chega-se a 3 categorias de risco: um que necessariamente você tem que intervir, um que você tem que manter as medidas existentes, e aquele que, amarelo, se você puder reduzir, você reduz, dependendo da viabilidade, né? Que é uma questão discutível, mas nem sempre dá para reduzir o suficiente. E você pode, nesse caso aqui, ter que monitorar, seja ambientalmente, biologicamente, a exposição. No plano de ação, o que você tem que tomar cuidado? Você tem que destacar as medidas que são introduzidas, a serem introduzidas, ou elas já existem, precisam ser aperfeiçoadas, melhoradas, ou às vezes algumas que têm que ser mantidas. Se eu tenho um laboratório que tem uma cabine exaustora, né, que o pessoal normalmente chama de capela, ela pode ser adequada, mas se ela não for verificada periodicamente, mantida, com o tempo, ela não vai ser eficaz, né? E eu tenho que prever também, no PGR, né, se eu tenho que fazer inspeções dessas medidas de controle, como eu estava falando no caso da cabine exaustora no laboratório, ou se eu tenho que fazer a monitoração das exposições. Aí a questão de periodicidade vai depender dos critérios estabelecidos aí na avaliação de risco. E aí entra a parte do controle médico, né? O inventário de risco tem que dar elementos importantes para o controle médico, mas só que isso aí é assunto a ser abordado pelo Tarcísio. Então tá bom, Almeida, já terminei minha apresentação e depois eu estou à disposição para esclarecer alguma dúvida. Maravilha.